Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tem aqui comigo Samantha Linhares. Boa tarde, Samantha. Boa tarde, Carol. No início do mês, o presidente Michel Temer nomeou Moreira Franco, então secretário executivo do Programa de Parceria para Investimentos, a ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Moreira Franco foi citado em delação premiada da Operação Lava Jato, mas, segundo o presidente, a nomeação não tem o objetivo de blindar ninguém com os privilégios de um ministro, como for o privilegiado. Assim como Moreira Franco, outros 5 ministros e o próprio presidente Temer estão citados em delações à Lava Jato. E no panorama de hoje você confere também. Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, tem pedido de impeachment protocolado. Ministério da Saúde libera mais de 13 milhões de reais para vacinas de febre amarela. O saque do FGTS em todo o país. Segundo o jornal, o Ministério da Educação pagou youtubers para falar bem do novo ensino médio. Uma reportagem especial sobre as enchentes. A revista Paulus e a previsão do tempo, a agenda cultural e as novidades do esporte. A voz do ouvinte. E essa semana perguntamos para você, ouvinte, é aceitável nomeações de ministros que sejam citados em delações ou sejam suspeitos de corrupção? O nosso ouvinte Sandro Lira comentou: acredito que assim como quando Dilma chamou o ex-presidente Lula para ser ministro e bateram panelas, fizeram protestos e tudo mais para que ele não fosse nomeado ministro, alegando que ele iria usufruir do foro privilegiado, nenhum ministro citado ou suspeito deveria ser nomeado. A indignação das pessoas é extremamente seletiva. Com certeza ninguém irá bater panela para o ministro eleito pelo Temer, mesmo sendo nessas circunstâncias. O ministro Celso de Mello manteve a nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O PSOL entrou nesta sexta-feira com recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro. O argumento da oposição é que houve desvio de finalidade na nomeação e que a ida de Moreira Franco para o ministério serviu para protegê-lo das investigações da Lava Jato. Muito obrigada, Sandro, pela sua participação. Você pode enviar sua opinião através da nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom. Política. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, pode sofrer impeachment por não cumprir o investimento mínimo em saúde pública como determina a Constituição. Segundo parlamentares, isso pode ser considerado um crime de responsabilidade. O PSOL e servidores públicos protocolaram pedido de impeachment contra o governador do Rio. Segundo o relatório fiscal de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado, apenas 10,35% do valor mínimo de 12% foi destinado à saúde. O relatório também mostrou que o Estado carioca comprometeu 72% da sua receita corrente líquida com o funcionalismo dos 3 poderes, quando o limite era de 60%. São 6,19. O ministro da Saúde liberou repasse de mais de 13 milhões de reais para serem usados na intensificação de vacinação contra a febre amarela nos estados afetados. Os estados são Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
No último balanço sobre os casos, o Ministério da Saúde registrou 253 casos confirmados da doença. No total, foram 1.200 casos suspeitos, sendo 885 sob investigação. Até o momento, 88 pessoas morreram da doença. A recomendação do governo é que procurem pela vacina apenas as pessoas que vão viajar ou moram no leste de Minas, oeste do Espírito Santo, noroeste do Rio de Janeiro, oeste da Bahia e algumas cidades de São Paulo. Economia. Essa semana, o governo divulgou o calendário de saques das contas inativas do FGTS. A partir de março, 30 milhões de trabalhadores poderão sacar o benefício. Segundo o governo federal, são mais de 43 bilhões de reais parados nessas contas e, segundo cálculos do governo, 34 bilhões devem ser sacados pelos trabalhadores. Agora, a pessoa que pediu demissão ou foi demitida por justa causa até 31 de dezembro de 2015 poderá sacar o valor. As agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado para atender os beneficiários sobre informações de saldo e tirar dúvidas referentes ao FGTS. O horário de funcionamento será das 9 da manhã às 3 da tarde. Fapcom. Ontem foi lançada a revista de comunicação da Fapcom, a revista Paulus. Esse é um dos grandes avanços da Fapcom e da editora Paulus com uma publicação periódica científica. O evento, que aconteceu no auditório Padre Tiago Alberione, contou com a presença dos alunos e de várias figuras importantes para a Fapcom, para celebrar essa nova conquista. O diretor da Fapcom, Padre Antônio Iraildo, fala da importância do lançamento da revista Paulus. Antes de tudo, é importante porque a nossa instituição, ela tem uma pretensão. E a pretensão é ser um laboratório que pense a comunicação. Então a revista nasce com essa perspectiva. Ser um instrumento do mundo acadêmico, em que, por meio dessa revista, muitos que estão lidando com o assunto da comunicação possam escrever e, com isso, a nossa colaboração para a sociedade no sentido de criar pensamento de uma comunicação que seja uma comunicação humanizadora, uma comunicação transformadora, uma comunicação que melhore o mundo. Essa é a grande, diria, importância fundamental da revista. Não é uma comunicação, digamos assim, puramente técnica. Nós queremos pensar uma comunicação que lide, evidentemente, com a técnica, mas a técnica em benefício da humanidade, em benefício das pessoas, em benefício do bem de todos, bem comum, como a gente diz. O evento contou com a presença do Dr. Norval Baitello Júnior, que comandou o debate sobre o primeiro tema da revista, o humano e a técnica, a questão da comunicação. Em entrevista à Rádio Fapcom, ele comentou sobre como a revista representa um avanço na comunidade científica. Editar uma revista significa atingir a maturidade científica, se transformar num canal para toda a comunidade científica da área de comunicação e sobretudo, para os alunos que estão aprendendo. Então é um veículo muito útil, é um canal com o mundo, né? É uma revista que já nasceu com vocação internacional e que começa com toda a força. O padre Valdir José de Castro também estava presente na banca falando sobre a importância fundamental do humano frente a todas as tecnologias atuais. O provincial dos paulinos falou sobre a alegria do lançamento da revista e como a revista estará conectada aos alunos. O lançamento da revista, primeiramente, é uma grande alegria para nós, porque é fruto de um grande caminho que fizemos, né, até chegar na revista pronta. Era um sonho nosso ter uma revista científica na área de comunicação. E isso, evidentemente, repercute positivamente tanto para os alunos quanto para os professores, né, que têm a possibilidade de publicar também seus artigos, suas pesquisas. De fato, a gente quer fazer da Fapcom não só uma faculdade onde o aluno vem, estuda e vai embora, né?
A gente quer, de fato, fazer da Fapcom um centro de pesquisa, né? Um centro onde se cria pensamento, um centro onde se ajuda a pensar a comunicação, né? E o primeiro tema, o tema dessa primeira revista é justamente comunicação, é tecnologia e o humano, né? O humano para nós é fundamental, né? Porque a nossa missão como paulinos, né? E também a missão da Fapcom, de toda a editora Paulus, tem como primeiro objetivo o ser humano, né? O ser humano no sentido de oferecer ao ser humano tudo aquilo que ajuda a pessoa a se encontrar como pessoa, na luta pela sua dignidade, né, para melhorar na sociedade a fraternidade, a solidariedade, as conquistas sociais, né? Então, por meio da comunicação. Então, essa revista, ela tem esse fundo da tecnologia, que é importante, porque hoje vivemos num mundo da tecnologia que se renova a cada dia, não? Que se inventa a cada dia, mas não basta a tecnologia. A tecnologia tem que estar a serviço da pessoa humana, né? Ajudando a pessoa humana a crescer como gente, como pessoa. É para isso que ela serve, senão não tem sentido todo mundo estar aí com seus aparelhos sofisticados, para quê? Buscando o quê? Então, a revista tem esse objetivo, de integrar esses três temas, né? Essas três áreas, a comunicação, a tecnologia e o ser humano. O diretor-geral da Pia Sociedade de São Paulo, Padre Paulo Sérgio Basaglia, em entrevista à Rádio Fapcom, fala sobre o que a revista representa a Paulus e a Fapcom. É uma alegria, né, poder dar esse passo e também reconhecendo o trabalho de quem está envolvido nesse projeto, né, na revista. É uma revista periódica e que implica pessoas, implica trabalho, implica bastante seriedade, né, e internacionalmente falando também. E agradecer também essas pessoas empenhadas na publicação da revista. Enfim, é mais um passo que a Fapcom dá, né, no sentido de promover a comunicação num senso crítico. A revista Paulus será distribuída semestralmente de forma totalmente gratuita e também tem sua versão digital no site da Fapcom, fapcom.edu.br. Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama. Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio. Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 6 da tarde. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Siga a gente no Twitter, @Rádio Fapcom. Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia. Fapcom, seu futuro na comunicação começa aqui! fapcom.edu.br 0800 709 8707. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama.
a voz do ouvinte. São 6h29 e essa semana perguntamos para você, ouvinte: é aceitável nomeações de ministros que sejam citados em delações ou sejam suspeitos de corrupção? A nossa ouvinte Michele Machado comentou: é inaceitável. Na verdade, é inaceitável em qualquer cargo, porém, eles fazem o que eles querem. Se formos tirar todos os suspeitos de seus cargos, sobrará uma meia dúzia. Mas nesse caso, assim como disseram que a nomeação do Lula era por causa do foro privilegiado, acredito não ser diferente também. É um complô, crime organizado da pior espécie. Obrigada, Michele, pela sua participação, e você pode mandar sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/radiofapcom. Cidade. O verão chegou e com ele as famosas chuvas de início do ano. Ele teve início dia 21 de dezembro e só termina em 20 de março, e é justamente nesse período que as fortes chuvas são frequentes. Um problema recorrente são as enchentes em várias cidades pelo país. Apesar de algumas serem causadas naturalmente por conta das cheias nos leitos dos rios, onde cidades inteiras podem chegar a ficar inundadas, muitas enchentes são causadas pela ação humana. O uso indevido do espaço urbano poderia evitar alagamentos e tragédias. O acúmulo de lixos em diversos locais da cidade provoca o entupimento de bueiros, o que faz com que a água da chuva se acumule, provocando as enchentes. A nova gestão da cidade de São Paulo, do prefeito João Dória, promete fazer limpeza de galerias e bueiros, manutenção e construção de novos piscinões, fazer obras em córregos e áreas de risco, ter novos horários para a limpeza das ruas e coleta de lixo, além de reforçar o trabalho de poda e remoção de árvores, sendo elas o maior problema dos verões dos últimos 3 anos, quando caíram ao total quase 6.000 árvores pela cidade. No ano de 2016, 58 pessoas morreram no estado de São Paulo por conta das chuvas. Com as enchentes, as águas invadem e derrubam as casas em áreas de risco e arrastam pessoas nas enxurradas. A jovem de 25 anos, Bianca Brandão, conta que na região onde mora, em Diadema, passou por situações difíceis por conta das enchentes. Há um tempo atrás, eu morava aqui numa região que era muito difícil lidar, porque direto, quando começava a chover, as ruas inundavam, as águas entravam dentro das casas e tal, e era muito complicado. Inclusive, uma última vez, o que ocorreu comigo foi que dentro da minha casa, no meu quarto, eu estava trabalhando, quando eu cheguei, o meu guarda-roupa tinha caído. Nisso, queimou televisão, foi sofá, tudo pro lixo. E é muito desesperador, né? Porque você não tem o que fazer nessa situação. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, conhecido como SENAD, foi criado em 2005 e cumpre a função de gerenciar ações preventivas e mobilizar recursos humanos para atuar diante de desastres naturais. Em 2012, o governo federal instituiu o cartão de pagamento da Defesa Civil, disponível para todos os municípios do país, que tem como objetivo a utilização dos recursos públicos para o auxílio em casos de desastres naturais, como as enchentes. A adesão ao cartão deve ser feita previamente a qualquer desastre, o que o governo caracteriza como uma ação preventiva. Em entrevista à TV NBR, o diretor do SENAD, Elcio Alves Barbosa, explicou como funciona o cartão. O cartão de pagamento de defesa civil, ele é um instrumento que viabiliza o repasse de recursos. Então, por meio desse instrumento, nós podemos atender a resposta aos desastres e a reconstrução. Então, as defesas civis estaduais ou municipais, elas abrem uma conta junto ao banco e, por meio dessa conta, ele vai receber todos os recursos que são repassados pelo governo federal. Então, é um instrumento que ele dá transparência no processo de aquisição de recursos, de utilização dos recursos federais, e é um processo que ele promove rapidez nessa transferência desses recursos aos entes. Essa é uma das ações de prevenção do Estado, uma cultura que deve ser reforçada no país para que desastres como os que ocorrem todos os anos possam ser prevenidos. Na Grande São Paulo, 150 rios, piscinões e córregos são monitorados com sensores e réguas de medição da água. Caso o nível da água chegue ao limite da régua de medição,
um alerta é emitido à Defesa Civil do Estado, Municipal, Centro de Gerenciamento de Emergências, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado, para que cada um deles usem as informações para suas gestões. O diretor do Senad, Elcio Barbosa, explica como todos os órgãos do governo trabalham juntos nessa questão. O governo federal ele atua juntamente com os outros órgãos, né, da estrutura do governo federal na prevenção, mas, sobretudo, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil conversa com as defesas civis estaduais. Então, o que nós fazemos? Nós construímos o que nós chamamos de plano de contingência. Então, o ponto número 1 da prevenção é o plano de contingência. Lá, isso vai dar diretrizes para aquele município ou estado de como agir em caso de qualquer tipo de evento adverso. A cultura de prevenção dessas enchentes deve ser reforçada não só no estado de São Paulo, como no país, possibilitando assim uma qualidade de vida melhor. Para mais informações sobre o Senad e o cartão do pagamento da Defesa Civil, acesse mi.gov.br. São 6h35. Internacional. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Ministério da Educação pagou R$65 mil a 2 youtubers para defenderem, em um vídeo no canal, a reforma do ensino médio sancionada pelo presidente Michel Temer. O vídeo, que foi publicado em outubro no canal Você Sabia e tem 1.700.000 visualizações, reforça os principais pontos da reforma. Além desse canal, segundo informação do portal G1, o Ministério da Educação desembolsou R$295 mil para 6 canais no YouTube falarem sobre o tema. Internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a criação de 2 estados não é um elemento essencial para a paz entre Israel e Palestina. Essa é a primeira vez que o governo dos Estados Unidos, desde George W. Bush, se diz contrário à criação de 2 estados. Trump não apresentou nenhuma evidência de como vai atingir o objetivo da paz, mas repetiu que será bem-sucedido na busca de um acordo que coloque fim no conflito. Tempo e temperatura. O fim de semana será de bastante calor em São Paulo. No sábado, a chuva só aparece à tarde em locais isolados, mas à noite o tempo ficará aberto. Máxima de 33 graus e mínima de 21. No domingo, o calor é garantido e sem chuva, máxima de 34 graus e mínima de 21. Lembrando que o horário de verão acaba esse fim de semana. Atrase o seu relógio em 1 hora. E agora você confere uma matéria especial da Rádio Agência EBC sobre as informações sobre o IPTU. A Prefeitura de São Paulo voltou a receber denúncias de boletos falsos de IPTU e recomenda que os contribuintes redobrem os cuidados para evitar prejuízos. Por isso, a Secretaria Municipal da Fazenda faz as seguintes recomendações antes de fazer o pagamento: comparar os dados do imóvel com os dos boletos recebidos em anos anteriores e checar se as informações e os valores estão corretos. Confirmar o valor exato a ser pago, que pode ser encontrado na opção Consulta IPTU 2017, disponível no site da Secretaria. Ler o boleto com muita atenção, porque se no documento constar dizeres como reajuste do IPTU e ficha de compensação, o boleto é falso. Também não buscar por segunda via do IPTU na internet, para evitar ser direcionado para sites falsos. Todas as informações sobre IPTU estão no site da Secretaria Municipal da Fazenda. De São Paulo, Kátia Rodrigues. Cultura.
É inaugurado o projeto criativo no Memorial da América Latina. Todos os meses, na marquise do prédio da administração, o público poderá se divertir nas feiras do projeto Memorial Criativo. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e incentivar trabalhos de artistas independentes, e cada edição terá um tema diferente. Você pode participar como expositor se inscrevendo no site memorial.org.br. No espaço, os artistas poderão expor, vender e até mesmo lançar publicações. Para a inauguração, o espaço armou uma feira de quadrinhos este sábado e domingo, das 10 da manhã às 8 da noite, com entrada gratuita. O Largo da Batata ganha roda gigante gratuita especial para o Carnaval. A partir deste sábado, quem passar pelo local vai se deparar com uma roda gigante de 21 metros de altura. Nela serão distribuídas fantasias e enfeites carnavalescos para deixar todo mundo caracterizado para as selfies nas alturas. A atração terá 16 cabines com temas diferentes que variam desde circo a balé. Para participar, basta ter mais de 18 anos e ir ao local este fim de semana e durante todo o Carnaval, dos dias 24 a 28 de fevereiro. Das 10 da manhã às 8 da noite, a atração tem entrada gratuita e fica ao lado da estação Faria Lima, na linha amarela do metrô. Indicado a 2 Oscars, um homem chamado Ove chega aos cinemas essa semana. O longa sueco, que chama atenção pela delicadeza na hora de tratar temas por vezes tão cinzentos da vida real, foi indicado a melhor filme estrangeiro e melhor maquiagem, e aborda a depressão na terceira idade a partir da história de um ex-maquinista de trem que decide se suicidar meses depois de se tornar viúvo. O filme, dirigido por Hennes Holm, é a adaptação do livro homônimo de Frederick Backman e adota um tom mais cômico do que trágico, apesar do conteúdo. Neste domingo, dia 19, o Museu da Imigração celebra o Dia Nacional do Imigrante Italiano, com muita gastronomia e programação cultural. A festa faz parte do projeto Viva, que reúne várias atrações para que o público possa viver experiências e sabores da cultura italiana. A programação inclui dança, música, palestras, cinemas, oficinas culinárias, atividades infantis, exposição e tendas de alimentação com o melhor da gastronomia italiana tradicional e contemporânea. Os ingressos para o evento são vendidos antecipadamente pelo site bilheteria.com e custam R$ 6. Crianças até 5 anos não pagam e pessoas de 6 a 16 anos, estudantes e terceira idade, pagam meia entrada. O Museu da Imigração fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1316, na Moca. O grafiteiro Eduardo Cobra está preparando aquele que será o maior painel grafitado do mundo na Grande São Paulo. Em trabalho que deve durar 2 meses, o artista mostrará o processo de produção do cacau. Com 4.500 metros quadrados, o paredão está às margens da rodovia Castelo Branco, no município de Itapevi. O novo painel vai superar o recorde mundial anterior, a obra Enias, no centro do Rio de Janeiro, com 170 metros de comprimento e 15 metros de altura, que já é do próprio Cobra. A futura obra ficará fora da capital paulista e será feita em propriedade privada. Misto de show musical e comentários históricos sobre as origens do carnaval brasileiro invade o Sesc Bom Retiro. Raízes do Carnaval passeia numa sequência cronológica pelas principais músicas carnavalescas que fizeram sucesso e curiosidades sobre as composições, seus criadores e intérpretes. A apresentação acontece neste domingo, dia 19, às 4 da tarde, no Sesc Bom Retiro, e tem entrada gratuita com 1 hora de antecedência para a retirada dos ingressos. O Sesc Bom Retiro fica na Alameda Hoffman 185. Esporte. E agora você fica por dentro das notícias do esporte com o Nicolas Ramolo. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Carol, Samantha. E bom, na última quarta-feira tivemos clássico no Campeonato Paulista. O Santos recebeu o São Paulo na Vila Belmiro e levou a pior. O tricolor bateu o Peixe de virada pelo placar de 3-1, com gols de Cueva e Luiz Araújo 2 vezes. Entrando apenas no segundo tempo, a cria da base São Paulina foi o destaque da partida. Além de ter mudado o panorama do jogo, ele também fez um belíssimo gol após driblar o goleiro adversário. Com a vitória, o São Paulo quebrou um tabu de 14 anos sem vencer o Santos na Vila Belmiro em campeonatos paulistas. Os dois times voltam a campo amanhã, às 7h30 da noite,
O Santos encara a Ferroviária, enquanto o São Paulo pega o Mirassol. O Palmeiras recebe o São Bernardo em sua arena. O Palmeiras recebeu o São Bernardo em sua arena e fez a lição de casa ao bater o adversário por 2-0. Com o primeiro tempo fraco e a torcida vaiando o técnico Eduardo Batista, o Verdão voltou para o segundo tempo mais ligado e conseguiu balançar as redes 2 vezes. Destaque para Dudu, que marcou o primeiro tento e depois sofreu o pênalti, bem convertido por Jean. A equipe volta a campo no domingo, às 5 da tarde, para encarar o Linense, fora de casa. Derrotado pelo Santo André no último sábado, o Corinthians voltou a vencer pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira. Diante do Novo Horizontino e com apenas 11 mil torcedores presentes, o pior público da história da Arena, o resultado de 1-0 foi comemorado pelos jogadores. Com gol de Pablo, zagueiro recém-chegado ao clube, o Corinthians apresentou um melhor futebol com relação às suas últimas partidas. A equipe pega o Audax fora de casa amanhã, às 5 da tarde, no estádio José Liberati. E o programa fica por aqui com produção, roteiro e locução de Carolina Costa, Nicolas Ramolo e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017. Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira. Panorama. Toda quarta-feira você confere o que rola no mundo esportivo e o melhor da Fapcom Champions League. Fala, jovem! Eu sou o Rafael Costa. E eu sou o Guilherme Guidetti. Nós somos apresentadores do Falta de Quarta aqui da Rádio Fapcom. Falta de Quarta! Com Rafael Costa e Guilherme Guidetti. Toda quarta-feira, ao vivo, às 6h15 da tarde. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Rádio Fapcom. O som da comunicação.